Olá, turminha linda do meu coração. E aí, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim, que vocês estejam todos felizes, alegres, contentes, na companhia de Jesus, da sua família, na companhia dos seus amigos. Prontos para mais uma história hoje? Nessa semana especial do Dia dos Pais, a história que a professora Esther trouxe hoje se chama O Pedido de Manoá. Isso mesmo. O nome do nosso personagem hoje se chama Manoá. Essa história, crianças, que eu vou contar para vocês hoje, ela está aqui na Bíblia, no livro de Juízes, a partir do capítulo 13. Eu tenho certeza que todos nós ou temos ou já tivemos um pai. Então, o pai é a pessoa mais importante da casa. Tudo gira em torno do papai, não é mesmo? A hora que o papai chega do trabalho, nossa, é a hora mais gostosa, mais importante do dia, não é verdade? E aí, às vezes você fala assim, nossa, meu pai é inteligente, meu pai sabe de tudo. Meu pai é a pessoa mais sabida do mundo. Mas os seus pais, você sabia que para ele te criar, criança, ele precisa de ajuda do Papai Celeste, do Pai dos Pais? Isso mesmo, porque sem a ajuda do Papai Celestial, como é que o teu papai vai saber cuidar de você, não é? Então, o Manoá e a sua esposa formavam um casal muito simples, como muitos outros lá, as outras famílias lá de Israel. Eles não só eram completamente felizes, por quê? Porque eles não tinham filhos. Olha só. E um dia, um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá. E ele disse bem assim para ela, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. E Deus amava aquele casal e queria que eles tivessem um filho, assim como Ele nos ama. Porque lá em João 3,16, Deus fala bem assim, Jesus fala bem assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, assim como Deus amava a Manoá e a sua esposa, Ele também nos ama. E assim como Ele quer nos ver felizes, Ele também queria que aquele casal fosse feliz. Então, Deus deu muitas instruções de como ela deveria agir durante a gravidez. Quando o anjo foi embora, a mulher foi correndo contar para o seu marido tudo aquilo que o anjo tinha falado com ela. Aí ela foi e falou para o marido, olha, eu estava lá no campo e veio um homem de Deus falar comigo. Ele era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde ele tinha vindo. E ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou, falou bem assim para mim, você engravidará e dará à luz a um filho. Aí deu as instruções, todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, ou seja, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então, naquele momento, o Manoá percebeu a importante tarefa que Deus tinha dado a ele. E ele, assim como nós, ele sabia que ele era pecador e que ele não tinha em si mesmo a capacidade de cumprir aquilo que Deus tinha falado para sua esposa, que era muito difícil, porque lá em Romanos 3,23 fala, criança, porque todos pecaram e precisam de Deus, carecem de Deus. Então Manoá sabia que ele precisava da ajuda de Deus para aquela promessa na vida dele. E aí, o que o Manoá fez? Ele foi pedir ajuda a Deus.
Ele foi pedir ajuda para o Papai do Céu. E ele falou, tá aqui, ó. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Então, aquele homem reconheceu que ele precisava da ajuda de Deus. E quando o seu pai recebeu você também, criança, lá em casa, na sua casa, a notícia de que você ia chegar, ele também precisou orar pedindo orientação para Deus para criar você. Por isso você deve obedecer ao seu pai. Em Colossenses 3:20 está escrito bem assim: vós filhos, seja obediente em tudo a vosso pai, porque isso agrada a Deus. Então saiba que seu pai, para te criar bem, ele tem que estar continuamente pedindo a Deus para saber o que fazer, para saber como proceder, para que você seja uma criança realmente feliz. O seu pai quer o melhor para você. Assim como Deus, o Pai eterno, também quer o melhor para nós. Deus, o Pai, quer tanto a nossa felicidade que ele fez o quê? Que ele enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz, para perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 3, o versículo 4. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Cristo morreu por todos nós. Essa é a maior prova de amor que Deus poderia dar para o ser humano. Mas voltando aqui à nossa história. Então, Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente para falar com a mulher dele. O anjo voltou novamente para falar com a mulher. Agora ela estava lá sentada no campo, né, esperando, e aí o anjo veio e apareceu para ela. Ela, nossa, o anjo do Senhor. E aí o anjo deu novamente as instruções para ela. E ela falou, espera aí um pouquinho. E aí ela foi lá correndo e chamou Manoá. Manoá, Manoá, o anjo do Senhor que apareceu para mim aquele dia, apareceu de novo. E ele está lá no campo. E aí o Manoá levantou-se e seguiu a mulher. E quando ele se aproximou do homem, perguntou, foste tu que falaste com a minha mulher? E o anjo disse, sim. Então Manoá perguntou, quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? O que deveremos fazer? E o anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que lhe ordenei. E muitas vezes, crianças, o seu pai lhe dá uma ordem e você diz, não, não vou, não quero. Ah, isso não é justo. Quando o papai lhe repreende, porém, você tem que obedecer o seu pai, porque seu pai, quando ele te corrige, ele está seguindo a instrução de Deus, ele está querendo que você cresça como uma pessoa de bem. Lá em 1 Pedro está escrito bem assim, ó, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para você crescer, você tem que obedecer. Então, como o Senhor devia criar o seu filho, que o anjo falou para Manoá? Da mesma forma que ele tinha orientado, ele reorientou de novo. Então, Deus orientou Manoá no passado e ele tem o prazer de orientar os pais de hoje, de como educar os seus filhos no bom caminho. E aí o Manoá ficou tão feliz que ele falou bem assim, olha, espera aí que eu vou preparar um altar e vou oferecer sacrifício ao Senhor
por esta bênção que o Senhor tem me concedido. Aí ele falou para o anjo: eu gostaria que você ficasse conosco. Queríamos oferecer-te um cabrito. Então, ele apanhou um cabrito e oferta de cereal e ofereceu ao Senhor, que o anjo falou: não, você oferece a Deus. Então, crianças, ali Manoá mostrou que, através do pedido dele, que ele precisava que Deus o ajudasse a criar o seu filho. E a mulher, deu à luz a um menino. Passado o tempo que o Senhor falou que ela teria o bebê, aí ela teve o seu bebê lindo, maravilhoso. E qual foi o nome que ela deu para a criança? Quem foi esse bebê lindo, maravilhoso? Esse bebê foi Sansão. Ele cresceu, o Senhor o abençoou e ele se tornou juiz de Israel. Então, crianças, aquela família foi abençoada porque Manoá pediu ajuda ao Papai Celestial, ao Pai Eterno, para criar aquele menino. Para a sua família ser abençoada também, você tem que obedecer ao seu pai, porque ele está obedecendo a Deus. Então, confia que se você estiver obedecendo ao papai, você também estará obedecendo ao próprio Deus. Porém, crianças, se você já sabe que Deus ama você, mesmo você sendo pecador, e se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, então recebam, porque às vezes você não tem o seu papai aí do seu lado. Aí às vezes você fica triste, chateado, porque não tem com quem conversar, não tem quem te abraçar, quem te pegar no colo quando você estiver cansado e levar para a cama. Mas você tem o seu Pai Celeste, porque ele fala em Hebreus 13:5, nunca, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então, lá em Jeremias também ele fala: com amor eterno te amei, com bondade te atraí. Então, às vezes você pensa que você está sozinho, mas você não está. Papai do céu está do seu lado. Mas, se você tem o seu pai terreno aí do seu lado, você tem que fazer o quê? Você tem que obedecê-lo. Porque se você não obedecer o seu papai, você não vai se dar bem na vida. Só se dá bem na vida, filho, que obedece ao pai e à mãe. Olha só o nosso versículo de hoje, ó. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3:20. Então, ó, quando eu obedeço ao Senhor, quando eu obedeço ao meu papai, eu estou obedecendo a Deus. Quando eu faço tudo o que a mamãe me pede para fazer, lavar a louça, arrumar minha cama, eu não estou só obedecendo ela, eu estou obedecendo a Deus também. Quando o papai me dá bronca, ele não está obedecendo a qualquer coisa aí. Ele está o quê? Obedecendo a ordem divina de o quê? Educar você nos santos caminhos de Deus. Então, quando ele falar com você, vai lá, lava meu carro, olha, põe o lixo para fora, olha, pega a bicicleta, vai na padaria, olha, eu tô saindo, obedece a tua mãe. Obedeça, porque quando você obedece aos seus pais, você está obedecendo ao Senhor. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado dessa história sobre o pai de Sansão, tá? Se vocês quiserem, eu só contei a história do pai de Sansão. A história de Sansão eu vou contar para vocês num outro momento, mas é uma história muito linda, tá bom? Bom, entre no nosso canal, se inscreve, curte lá, comenta, compartilha essa história. Às vezes tem algum amiguinho seu aí que não tem papai, ou que anda rebelde, fazendo muita coisa errada. Ou então, às vezes, crianças, você já tem Jesus no coração, mas o seu papai ainda não tem. E aí você fala assim: papai, olha, vamos compartilhar com o Senhor uma história bem bonita. Aí você compartilha essa história para ele.
Aí fala para ele aonde que a história está na Bíblia, lá no livro de Juízes, para que ele aprenda com Manoá a pedir orientação do Papai Celeste para te educar nos caminhos do Senhor, tá bom? Ó, um beijo para vocês, tá bom? E até o nosso próximo encontro.